Olá, pessoal. Então, eu queria gravar aqui hoje alguns exemplos e eu peço desculpas aí pelo meu sumiço. Eu realmente tive uma semana muito complicada. Gente, a família com problema de saúde e, enfim, foi uma bagunça e muita, como é que eu posso dizer? Muito trabalho físico e emocional, tá? Bom, então eu queria, nesse vídeo, mostrar aqui alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu queria discutir, eu escrevi aqui, vamos ver se cabe na tela direitinho. Tá. Então, basicamente é o seguinte, a gente considera uma matriz 2x2 com autovalores lambda1 e lambda2, e uma outra matriz, M, é invertível. Tá? Então, ela tem inversa. E aí a pergunta quais são os autovalores dessa matriz que é a M inversa vezes A vezes M, nessa ordem aí, da esquerda para a direita. Tá? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é qual a relação entre o determinante da M a menos 1 a M e o determinante da M. Desculpa, aqui, perdão. Estou lendo aqui, mas eu queria dizer determinante da A. Perdão. Tá? E aqui também, determinante de A. Tá? Então, a relação entre o determinante da matriz A com o determinante da matriz M a menos 1 a M e o traço da matriz A com o traço de M a menos 1 a M. Só lembrando, né, que o traço, por exemplo, de A, né, vamos supor que A, se A é assim, né, 2x2, então isso aqui é definido como sendo a soma dos elementos aqui da chamada diagonal principal. Se fosse uma matriz N por N, você soma, é sempre a soma dos elementos da diagonal principal. Nesse caso, 2x2, você só tem essa soma pequenininha. Ok, então, o exercício, o exemplo, dado a matriz A, vamos supor que você tenha calculado, você conhece os autovalores da A. Então, como é que vão ser os autovalores da M a menos 1 a M? Tá bom? Bom, eu acho que tem duas maneiras de você, pelo menos duas maneiras de abordar esse problema. Uma maneira que seria a maneira, vamos dizer assim, sem você pensar muito. Então, seria a seguinte, né? Você poderia falar, bom, vamos supor que a M é algo assim, uma matriz 2x2. Aí você calcula, você sabe que ela tem inversa, né? A inversa dela você poderia escrever, aí depois você poderia escrever, fazer esse produto matricial. Observe que você vai ter essa M, uma matriz, M é menos 1 e a A original, vamos supor que é isso aqui. E aí você vai calcular, vai dar um trabalho, calcular esse produto aqui, tá? Depois você pode tentar achar o polinômio característico, né? Quer dizer, você pode fazer isso aqui, né? Determinante dessa matriz aqui menos lambda vezes a matriz de identidade, vou denotar por esse I maiúsculo aqui, tá? Esse I, então, aqui significa essa matriz. E aí isso aqui vai dar um polinômio, né? Um polinômio. E aí as raízes desse polinômio, o polinômio de grau 2, vão ser os autovalores.
Então, isso é uma maneira que você poderia abordar o problema e tudo bem, é uma maneira válida, mas eu não acho muito, vamos dizer assim, legal, porque você está simplesmente calculando coisas sem entender o que está acontecendo. Então, uma maneira que eu vou sugerir é a seguinte, né? A gente pode pensar aqui, ó, cada matriz fixada uma base do R2, por exemplo, a base canônica, ela representa uma transformação linear. Então, e a gente sabe que a composição de transformações lineares, quando você passa do mundo das transformações lineares para o mundo das matrizes, essas composições viram produtos matriciais. Então, ó, essa M-1AM pode ser encarado como a composição de 3 transformações lineares. Primeiro, da direita para a esquerda, você aplica primeiro a transformação linear associada a M, depois a transformação linear associada a A, depois a transformação linear associada à inversa da M. Então, deixa eu fazer um diagrama aqui, que eu acho que ele pode ser útil. Então, vamos lá. Aqui eu vou indicar por R2, aí eu tenho a primeira transformação, que seria M, que eu de R2 em R2, que a matriz é 2 por 2, né? Depois eu tenho a transformação original A e, finalmente, a transformação que é a inversa da M. Tá? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Então, é como se a gente tivesse aqui 4 cópias aqui do R2. Tá? Então, eu vou focar minha atenção aqui nessa segunda cópia, aqui, vou fazer um desenho. Ó, vou imaginar que eu tenho 2, a A, né? Lembrem que no enunciado você tem os autovalores da A sendo lambda 1 e lambda 2, certo? Então, isso quer dizer que esses autovalores são associados a autovetores que eu vou chamar de V1 e V2. Então, aqui eu vou imaginar aqui um par de vetores, V1 e V2, onde o V1 é um autovetor para o autovalor lambda 1, e o V2 é um autovetor associado ao autovalor lambda 2. Então, isso quer dizer que quando eu pego e faço ela agir sobre o V1 e o V2, eu vou simplesmente ter aqui um vetor lambda 1 V1 e um lambda 2 V2, tá certo? Quando eu faço agir a A, como se tivesse assim, A de V1 é lambda 1 V1 e A de V2 é lambda 2 V2, tá bom? São os autovetores associados a esses autovalores. Tudo bem. Isso aqui é porque eu sei que eu tenho esses autovalores, então eu tenho autovetores. Agora, a M, né, ela tem inversa. Tá? Ela tem uma inversa. Então, quer dizer que qualquer vetor aqui nesse R2, por exemplo, esse V1 tem um certo W1, vou chamar de W1, tal que o W1 é levado no V1 e também tem um certo W2 que é levado no V2, tá certo? Então, vamos supor que M de W1 é V1 e M de W2 é V2. Como é que eu sei que esses Ws existem? Porque a M tem inversa, tá? M tem inversa. Tudo bem. Então, o que acontece? Né? Se eu pegar o W1 e o W2, esse par de vetores, eles vão ser levados pela M em V1 e V2, tá? Aí, a A vai levar esse V1 e V2 em lambda 1 V1, lambda 2 V2. E a M-1 vai fazer o quê, né? Notem que ela é linear, né? A M-1. Então, por exemplo, o V1 pela M-1 vai ser levado em W1. Foi assim que a gente definiu o W1, né? Então, o lambda 1 V1 vai ser levado em lambda 1
perdão, lambda1, W1. Ser elevado em lambda1, W1. E o lambda2, V2 vai ser elevado no lambda2, W2. Tá certo? Ou seja, se você considerar essa composição, que seria a composição dessas três transformações, né? Então, seria você aplicar primeiro M, depois A, depois M a menos 1, tá? Essa composição aqui está pegando o W1, levando em lambda1, W1, e o W2 em lambda2, W2. Ou seja, o W1 e o W2 são autovetores dessa transformação linear aqui, e os autovalores são lambda1 e lambda2. Conclusão, sem fazer conta, né? Basicamente só usando as definições, a gente chega à conclusão de que os autovalores dessa aplicação aqui são lambda1 e lambda2. São os mesmos, tá? São os mesmos. Uma outra maneira de pensar também é você pensar que, olha, a matriz A, ela representa uma transformação linear para bases fixadas do R2. Se você fizer uma mudança de base no R2, trocar a base, tá? A matriz que representa aquela transformação linear vai estar associada à matriz original por uma coisa, por algo assim, certo? Então, quando você, se você pensa os autovalores como algo geométrico associado à transformação linear, é mais ou menos evidente que eles teriam que ser os mesmos, tá bom? Uma outra maneira de olhar para esse exercício. Tá. E aí, seguindo aqui para as outras questões, tem essa questão aqui, né? Qual a relação entre o determinante da M a menos 1 a M e o determinante de A, e qual a relação entre o traço, né? Então, novamente, você poderia calcular a M a menos 1 a M e depois calcular o determinante e o traço. Mas aqui, ó, se os autovalores são iguais, tá bom? Quando você tem uma matriz 2 por 2, maneira de pensar, opa, aqui, deixa eu ir para cá, porque lá embaixo tem um outro exercício, tá? Quando você tem uma matriz 2 por 2, então, por exemplo, vamos supor que você tenha matriz 2 por 2, vamos dizer P, tá? E você vai calcular o polinômio característico. Você vai tentar estudar essa equação aqui, onde P é uma matriz que foi dada e lambda é uma variável real ou complexa, mas, enfim, é uma variável aqui e é a matriz de identidade. Então, quando você expande aqui, calcula esse determinante, você vai ficar com algo assim, né? Lambda ao quadrado menos o traço de P vezes lambda mais... Não, perdão, estou fazendo coisa... Deixa eu fazer a conta, né? Senão, deixa eu fazer essa continha rapidinho. A gente já fez essa conta, mas, enfim. Esse negócio aqui que está dentro do determinante, se a matriz P eu coloco P11, P12, P21, P22, vai ficar assim, né? Vai ficar P11 menos lambda, P12, P21 e P22 menos lambda, certo? Então, quando você faz o produto, tá? Então, vamos lá. Tem que fazer P11 menos lambda vezes P22 lambda menos P12, P21. Então, ó, quando eu faço P1, P22 menos esse P12, P21 vai aparecer o determinante, tá?
Bom, deixa eu fazer, né? Menos lambda com menos lambda, eu tenho lambda ao quadrado. Agora, os termos vão multiplicar lambda. Vai ser T1 menos lambda, P11 mais P22, certo? E, finalmente, os termos que não vão ter lambda vai ser mais P11, P22, menos P12, P21. Isso aqui eu posso escrever de uma maneira um pouco mais compacta, como sendo lambda ao quadrado menos lambda, que multiplica traço de P mais determinante de P. Tá bom? Então, isso aqui é uma equação quadrática para lambda. E aqui eu tenho como que eu posso dizer? O polinômio característico. Tá? Então, o traço e o determinante aqui, né? A gente sabe que, por exemplo, a soma, a gente poderia escrever isso aqui como sendo assim, lambda menos lambda 1. Lambda 1 é uma raiz desse polinômio, né? E lambda menos lambda 2. Então, isso aqui vai dar lambda ao quadrado menos lambda multiplica lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 1 vezes lambda 2. Tá certo? Então, ó, quer dizer o seguinte, se a gente compara essas duas maneiras de escrever esse polinômio aqui do lado esquerdo, tá? A gente vê que o traço de P é a soma dos autovalores e o determinante de P é produto dos autovalores, certo? Então, se a gente já sabe, né, que os autovalores da matriz A e da matriz M-1A de M são iguais, tá? Então, os determinantes vão ser iguais e os traços vão ser iguais. Por quê? Porque o determinante é o produto dos autovalores e o traço é a soma dos autovalores. Bom, é claro que você também pode... Aqui, no caso do determinante, você sabe que o determinante de duas matrizes, assim, sei lá, A vezes B, né? É igual ao produto que determinante de A vezes determinante de B. Então, se você aplicar essa propriedade aqui algébrica do determinante, você também pode concluir que esses determinantes são iguais, porque esse determinante de M-1 a M seria o produto de determinante de M-1 vezes determinante de A vezes determinante de M. Mas o determinante de M-1 é 1 sobre o determinante de M. E aí cancela e você só tem determinante de A. Tudo bem? Ok. Então, acho que se encerra essa primeira questão, primeiro exemplo. Eu vou passar aqui para um segundo exemplo, tá? Eu coloquei aqui, ó. Então, esse exemplo é o seguinte, você foi dada essa matriz A, 2 por 2, essas entradas, 4, 2, 2, 1, e um vetor W com essas coordenadas, 7, 1. Tudo bem? E aí, o exercício é para você calcular A elevado à quinta vezes W. Assim, então, o que é A elevado à quinta? A elevado à quinta seria você pegar a matriz A, multiplicar ela por ela mesma 5 vezes. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, é claro que eu estou supondo que você não vai usar um computador. Tudo bem? Então, se você pega essa matriz e começa a fazer essa multiplicação, fazer 5 vezes é um pouco chato. Você consegue fazer? Consegue. A chance de você errar fazendo tudo à mão não desprezível, né? E aqui eu botei 5, tá? Porque alguma pessoa pode se animar e tentar fazer assim. A gente chama de método força bruta, eu chamo às vezes método do prisioneiro. É como se você estivesse numa prisão. A prisão pode também, não precisa ser uma prisão
típica do Brasil, pode ser uma ilha, tá? Com coqueiro e fruta e tal, mas você está preso lá, você não pode sair, você não tem nada para fazer, pode ser uma distração ficar fazendo essas contas, né? Mas, em geral, você tem mais o que fazer e quer evitar fazer contas, quando possível. E mesmo se você usa um computador, vai ter situações onde você precisa fazer colar um algoritmo mais econômico, tá? Então, senão o seu computador também pode não conseguir fazer as contas, ele pode estourar a memória, o tempo, etc. Tudo bem. Então, como é que a gente pode abordar isso aqui, tá? Então, isso aqui tem a ver com autovetores e autovalores. Deixa eu tentar explicar como é que a gente pode pensar isso aqui, né? Vamos supor, tá, que eu saiba, vamos supor que eu saiba que essa matriz A, ela tem autovetores e autovalores. Na verdade, a gente já comentou aqui, ó, essa matriz ela é simétrica. Tá vendo que se você trocar as linhas e colunas, por exemplo, essa primeira linha, se você imaginar uma outra matriz onde essa primeira linha vai virar a primeira coluna, vai ficar igual a primeira coluna do A, né? Matriz A. E se a segunda linha, você imaginar uma outra matriz, que é chamada transposta, ela vai ser a segunda coluna dessa matriz, vai ficar igual à segunda coluna da A. Então, a matriz A, quando isso acontece, ela é igual à transposta dela, é chamada de matriz simétrica. E a matriz simétrica, 2 por 2, a gente já viu que você sempre vai ter autovalores reais, tá bom? Então, eu vou supor aqui que eu tenho lambda1 e lambda2 autovalores de A. Tudo bem? Os autovalores de A e V1 e V2, os autovetores associados. Associados quer dizer que eu estou dizendo que A de V1 é lambda1 V1 e A de V2 é lambda2 V2. Tá bom? É isso que eu quero dizer. Então, olha só, vamos supor que eu conheça esses autovalores e esses autovetores, né? Aí eu posso... uma outra coisa que vai acontecer quando a matriz for simétrica, se os autovalores são distintos, esses autovetores, eles são ortogonais. Tá? Em particular, eles formam uma base do R2. Então, eu poderia escrever assim, o W, poderia escrever como sendo sei lá, alfa V1 mais um beta V2. Ou seja, o W que eu escolhi lá, eu poderia escrever ele como combinação linear do V1 e V2. Então, se eu tenho essa decomposição do W em termos dos autovetores, fica muito mais simples. Por quê? Né? Vamos ver aqui, ó, A aplicado a W é a mesma coisa do que A aplicado a alfa V1 mais alfa beta V2. Pela linearidade da A, isso aqui vai ser alfa de A de V1 mais beta de A de V2. Como o V1 e o V2 são autovalores, são autovetores, com os autovalores lambda1 e lambda2, isso vai me dar o quê? Vai dar alfa vezes lambda1 V1 mais beta vezes lambda2 V2. Tá? Isso é tranquilo. Agora, quanto que seria, por exemplo, se eu pegar A do A de W, que é como se estivesse aplicando A duas vezes, né? Isso aqui, bom, já calculei A de W, e pelo mesmo raciocínio, eu tenho a linearidade, eu sei que
o V1 e o V2 são autovetores, então, imediatamente, eu posso concluir que A de W vai ser a alfa de lambda1 ao quadrado V1 mais beta lambda2 ao quadrado V2, certo? E, no caso geral, se tiver A elevado a N, quer dizer, aplicar A N vezes ao W, isso aqui vai me dar alfa, lambda1 elevado a N, V1 mais beta, lambda2 elevado a N, V2, tá certo? Então, a moral da história é a seguinte, se eu sei quem são V1 e V2, lambda1 e lambda2, fica muito fácil, em termos computacionais, de saber o que a elevado a N faz com o W, certo? Você escreve em uma linha aqui, e tudo que você precisa fazer, em termos de conta, é elevar um número à enésima potência, em vez de pegar matrizes e multiplicar elas N vezes. Então, se vocês, por exemplo, tiverem um tempinho, tentem fazer a elevado à quinta. Bom, a quinta talvez seja um número, 5 é um número que não é muito grande, então posso modificar aqui, botar assim, 25, tá? Então, você vai pegar a matriz A e multiplicar ela por ela mesma 25 vezes. Eu duvido que alguém consiga ter paciência para chegar e fazer essa conta, tá certo? E agora, como é que a gente faria, então, nesse caso aqui? Então, tudo que eu tenho que fazer é achar os autovalores e os autovetores e depois tentar escrever o W como combinação linear dos autovetores e aplicar aquilo ali, tá? Que eu comentei. Então, vamos pensar que aqui tem a matriz A, né, que é 4, 2, 2, 1. Tá, então, como é que a gente acha os autovalores e autovetores? Então, você pode proceder de maneira padrão, você resolve a equação quadrática associada a esse problema, né? Então, a gente acabou de olhar para ela, né, no exercício anterior. Aqui, ó, se em vez da P, pensa na matriz A, né? Então, tem que resolver essa equação, ó, lambda ao quadrado menos lambda traço de A mais determinante de A é igual a zero, tá bom? Então, vamos lá. Quanto que é o determinante de A? Determinante de A é 4 menos 4, é zero, certo? Quanto que é o traço de A? Traço de A é 4 mais 1, 5, tá bom? Então, beleza. Então, o meu polinômio característico, tá? É lambda ao quadrado menos lambda vezes o traço de A, então menos 5 lambda, mais o determinante de A, mas o determinante de A é zero, tá bom? Então, os meus autovalores são, posso escrever essa equação assim, né? É óbvio que é o 0 e o 5, né? Tá certo? Então, eu vou chamar de lambda 1, eu vou chamar de, sei lá, 5, e o lambda 2 é igual ao zero, tá certo? E aí eu posso aqui achar, uma vez que eu sei isso aqui, quem são lambda 1 e lambda 2, eu posso achar os autovetores. Então, eu deixo aqui com um exercício para vocês, porque basicamente a gente já fez exemplos desse tipo, né? Então, eu posso pegar aqui, ó, como o V1 aqui, eu posso pegar o vetor, calculei isso aqui, né? 2, 1, e o V2 é o 1 menos 2. Tá? Se vocês quiserem verificar, então você pega por exemplo, né? Se você pegar a matriz A, 4, 2, 2, 1. Aí eu multiplico, escrevo esse V1 como uma matriz coluna,
Então, vai ficar assim, né? Quanto que vai dar essa multiplicação? Ó, 8, 4 vezes 2, 8, mais 2 vezes 1, mais 2, né? Vai dar 10 aqui. E aqui embaixo vai dar 4 mais 1, 5, tá? Isso aqui é igual a 5 vezes 2, 1. E esse 2, 1 aqui era o que eu chamei de V1, tá certo? Então, A de V1 é 5 vezes V1. E se você pegar aqui 4, 2, 2, 1, e você multiplicar aqui por 1 menos 2, que seria o V2, escrito como um vetor coluna, então isso aqui vai dar 4, menos 4 dá 0, depois 2 menos 2 também dá 0. Então isso aqui é a mesma coisa que o 0, número 0, né, vezes o V2. Então, de fato, eu não errei a conta aqui, tá? E aí você pode perguntar, mas como eu descobriria V1 e V2? Olha, você pode montar um sistema linear, por exemplo. Tá? Você poderia, por exemplo, montar aqui, ó, você quer saber quem é o V1, né? Então você poderia fazer 4, 2, 2, 1. Aí você pode chamar, sei lá, escolhe suas letras preferidas, x e y. Tá? Isso aqui tem que ser igual a 5 xy. E aí você vai ter um sistema linear, tá? E você pode escolher uma solução desse sistema, uma solução desse sistema vai te dar não existe só uma solução, tá? Por exemplo, aqui você teria 4x mais 2y igual a 5x, né? E aqui você teria a segunda equação, seria isso, né? 2x mais y igual a 5y. Tá? Então você tem que, se você quiser, você pode, enfim, resolver esse sistema do jeito que você quiser, tudo bem? E aí você está procurando vetores não nulos, né? Não nulos. E aí você escolhe uma solução qualquer. Se você botar aqui, você pode ver que 2, 1 vai ser uma solução, tudo bem? Mas o importante aqui, ó, é que a gente tem os autovalores e os autovetores. Então, agora o W, né? Vamos voltar ao W, que é o camarada que eu ia transformar. Ele era 7, 1, né? Então, o W, vou botar aqui, o W é 7, 1, tá bom? Então, aqui, vamos ver se a gente consegue, né, escrever o W como combinação linear do V1 e V2. Então, se vocês... A maneira como você faria isso, né, fazendo a conta, seria mais ou menos assim, né? Você fala assim, olha, o W vai ser, por exemplo, um número U, que eu não sei quem é, vezes o V1, mais um número V. Ah, não, V não é bom, né? Peraí. Vamos usar letras gregas, então. Aqui. É um número alfa, V1, mais um número beta, V2. Tá? Eu quero encontrar alfa e beta. E aí é um sistema linear, de novo, porque o W é aqui em cima, né? É 7 e 1, e o V1 e V2 são esses caras aqui. Então, você pode falar, bom, a primeira componente do W, que é 7, tem que ser alfa, a primeira componente do V1, que é 2, mais a primeira componente do V2, que é 1. Os coeficientes alfa e beta, né? Então, essa aqui é uma equação para alfa e beta, e a outra equação seria essa aqui. Segunda componente do W é igual a alfa menos 2 beta. Seria isso, né?
Tudo bem? Então, você pode resolver essa equação do jeito que você quiser. Então, acho que a solução vai ser o quê, né? A gente olhar aqui, ó, eu estou vendo, se eu multiplicar 3, vamos ver se funciona, 3 vezes o V1, né? Então, aqui seria 6 mais 1 vezes o V2, eu acho que dá certo. Tá certo? Tudo bem? Então tá, ó. Você tem o W sendo isso aqui, e agora a gente pode fazer, ó, por exemplo, se eu tivesse A quinta aplicado ao W, né? Como é que isso vai ser? Ó, o W é alfa V1 mais beta V2, né? Na verdade, eu sei quem são esses caras, né? Esses de alfa e beta. É 3V1 mais V2. Pela linearidade, isso aqui vai ser 3A quinta V1 mais 1 vezes A quinta no V2. Isso aqui vai ser, então, igual a 3. A quinta no V1 vai dar lambda 1 elevado a 5, né? Quanto que é o lambda 1? Lambda 1 é 5. Então, vai dar 3 vezes 5 elevado a 5, tá? Vezes o V1, tá? Depois a gente vê quem é o V1. E o V2, né? O A aplicado ao V2 dá o vetor nulo, né? Porque o lambda 2 é 0, tá? Então, não tem mais nada para escrever. Então, isso aqui seria simplesmente 3 vezes 5 elevado a 5. Então, isso aqui seria o cálculo que a gente teria que fazer. E aqui o vetor é o V1, né? O V1 é 2, 1. Tá certo? 2, 1. Pronto. A gente calculou. Eu acho que foi muito mais fácil do que se você tivesse tido que multiplicar a A vezes ela mesma 5 vezes, tá? Agora, notem que se você tem que aplicar uma transformação linear não apenas 5 vezes, mas um número maior, aí realmente o ganho que você tem pensando assim é imenso, né? Então, por exemplo, se fosse em vez de A elevado à quinta, fosse A elevado a 25, né? Então, a única coisa que mudaria é que eu teria que botar um 25 aqui e pronto. Certo? Claro que 5 elevado a 25 é um número grande, envolve você multiplicar 5 vezes 5, 25 vezes, mas compare esse trabalho que a gente teve com o trabalho que seria multiplicar a matriz 2 por 2 por ela mesma 25 vezes. Tá? O trabalho computacional é muito, muito, muito maior. Ok, gente, então eu acho que eu vou parar por aqui e a gente se encontra depois.